Olá de novo, galera. Vocês estão pensando que vão se ver livres de mim? Sem essa de ficar livre do professor Robson. Agora ele está dentro de casa. A minha e a de vocês. Mas vamos então ao que interessa. Como eu disse no início, essa é a terceira parte da nossa aula. Nessa parte nós vamos falar sobre os reguladores do crescimento de insetos, considerados por muitos os inseticidas mais modernos utilizados atualmente, dentre outras moléculas que nós conhecemos menos, mas esse é o grupo, talvez o grande grupo de inseticidas mais utilizados e também que apresenta menor problema para a nossa utilização. Bom, para começar então nós vamos falar dentro desse mecanismo de ação dos reguladores de crescimento, vamos falar sobre os inibidores da síntese de quitina. O que é a quitina mesmo? Bom, só olhar para o slide, né? Quitina é o principal componente do exoesqueleto dos insetos. E ela só é produzida por insetos e por alguns organismos aquáticos, né? Que a artrópode também produz quitina. E o que esses inibidores da síntese de quitina fazem é interferir na produção da quitina. Por isso, esse grupo é considerado um grupo de inseticidas alvo seletivo, que a gente chama. O que é isso? Inseticida alvo seletivo é um inseticida que age especificamente sobre aquele grupo que nós queremos. Então, ele age sobre os insetos e não tem problema para mamíferos. Então, ninguém produz quitina. Se eu não me engano, nenhum de nós produz quitina. Então, se nós não produzimos essa substância, ele não pode interferir sobre nosso desenvolvimento e sobre o desenvolvimento de mamíferos e outros animais. Por isso, então, ele é considerado um alvo seletivo. Aí a gente já começa a entrar num grupo de inseticidas que é muito mais interessante para uso mais moderno, certo? Os sintomas que ele apresenta nos insetos, né, o inseto vai demonstrar, a primeira coisa, o primeiro lugar onde vai se manifestar é na muda, ou seja, na troca de pele, na equidise. Então, a quitina, como elemento básico do exoesqueleto, faz parte, lógico, vai entrar para a produção do exoesqueleto, então ele interfere diretamente na troca de pele, na equidise. Interferindo na equidise, o que nós fazemos? Fazemos com que o inseto não consiga mudar de fase por completo, ou seja, da maneira mais correta para poder desenvolver na sua fase, né, jovem até chegar na fase adulta. Dessa forma, então, nós temos um inseticida que atrapalha o desenvolvimento do inseto. O primeiro exemplo desse tipo foi o diflubenzuron. Já tem bastante tempo que ele é utilizado no nome comercial de Milim. E foi um inseticida que no início teve muita resistência do pessoal para utilizar, porque as quantidades geralmente desses inseticidas são bem menores que as dos neurotóxicos. Os inseticidas reguladores de crescimento de inseto, a quantidade de inseticida que nós precisamos para poder causar mortalidade de inseto é bem menor. Fatalmente, os agricultores e até alguns engenheiros agrônomos tinham uma certa resistência porque imaginavam que o efeito não seria o mesmo. Então, o Dimilim teve uma dificuldade para entrar no mercado, mas depois que começaram a perceber os efeitos, e também com a modernização e chegada de novas moléculas desse grupo, como, por exemplo, o lufenuron, aqui, que é o MET, conhecido MET, e o hexafluoron, que é um tipo de trueno, além de outros grupos. Insects for match are Lepidopterous pests like Spodoptera frugiperta, the fall armyworm, shown here on maize. Então, aqui o que nós estamos vendo são lagartas de Spodoptera frugiperta.
Essas lagartas, lógico, foram colocadas pela empresa, né, em plantas bem menores para poder observar a quantidade de estrago que ela consegue fazer. Mas nós já sabemos também, né, porque no campo a gente vê a Spodoptera destruindo bastante milho. Vocês vão observar aí, nesse ponto, né, a empresa está mostrando que o produto entrou em contato com a planta, ou seja, foi pulverizado, e a lagarta entrou em contato com o produto. Olha o que acontece com a lagarta. Ela estava se alimentando muito bem, se desenvolvendo. O que acontece com a lagarta, então, é que ela vai tentar trocar de pele, mas como ela não produziu a quitina na quantidade ideal, aí o que vocês estão vendo é ela deglutir o ar para escapar da antiga casca, né, do antigo tegumento. E aqui, ó, como ela não formou um novo tegumento quitinoso, ela não consegue sair. Então é isso que a gente visualiza com um regulador de crescimento do tipo de inibidor da síntese de quitina. Ótimo! Um outro grupo são os juvenoides, dentro dos reguladores de crescimento. Juvenoide é como é chamado, né, o hormônio juvenil. Se vocês se lembrarem das aulas sobre os hormônios dos insetos, vocês vão perceber que o hormônio juvenil ele está presente sempre um pouquinho antes, né, de o inseto passar de um instar para outro, ou seja, antes do inseto sofrer uma equidise para mudar de fase, ele tem bastante hormônio juvenil, e esse hormônio juvenil é que vai, então, fazer ele se manter na fase jovem durante o tempo que é necessário, até ele chegar ao adulto, quando a quantidade de hormônio juvenil é praticamente inexistente no corpo do inseto. Os juvenoides, o que eles fazem é imitar, lembra da aula da segunda parte? Agonista, então, imitador, é quem imita o hormônio juvenil. E esses inseticidas imitadores do hormônio juvenil, então, eles acabam impedindo a lagarta de impupar. Então o inseto não completa a sua metamorfose, ele não passa da fase jovem. A gente faz uma brincadeira, né? Que esse aí é o que toda mulher gostaria, né? Tomar um remedinho desse e ficar forever young, né? Para sempre jovem. Mas infelizmente não, esse inseticida nós não podemos tomar e ele não vai ter esse efeito sobre nós porque nós não trocamos, nós não temos exoesqueleto para trocar, né? E os antijuvenoides, então, eles agem ao contrário do que o juvenoide faz. Eles são antagonistas do hormônio juvenil. Aí a gente chama esse grupo de precoceno, né? Os exemplos são dos precocenos. O que eles fazem? Eles interferem na síntese do hormônio juvenil, impedindo que tenha essa quantidade de hormônio juvenil. Acaba que ele faz um efeito parecido, porque o inseto também não sai da fase jovem. Por quê? Ele precisa do pico do hormônio juvenil e dá aquele start para ele mudar de fase. Se ele não tem o pico do hormônio juvenil logo antes da troca começar a equidise, da troca de pele, então ele não passa de fase. O antijuvenoide tem esse efeito, então. Além desses dois grupos, nós temos os agonistas de equidisteroide. O que é um equidisteroide mesmo? A equidizona, por exemplo, é um equidisteroide. Equidizona ligada à equidise. Então, é o hormônio essencial da equidise. O pico de equidisteroide faz com que o inseto mude de fase, mude de um instar para outro. Né? O que eles fazem? Eles provocam uma aceleração no processo da equidise. Quando você coloca um agonista, quer dizer, um imitador de um equidisteroide, você vai fazer o inseto ter um start, né, de produção, como se ele tivesse produzido uma grande quantidade de equidisteroide, mas esse equidisteroide é o inseticida que a gente colocou, como o fenoside, por exemplo, ou o metoxifenoside, e aí o inseto é startado a trocar de exoesqueleto mais rapidamente. Ele acelera o processo de equidise e o inseto acaba morrendo porque ele não tem todos os elementos, né, necessários, ou seja, ele não conseguiu a quantidade de nutrientes, não conseguiu tudo que ele precisava para trocar de fase e tem que trocar de fase porque recebendo esse start. Agora, há alguns anos surgiu no mercado o MAC,
e os estudiosos consideram um modo de ação único. Por quê? Ele é um inseticida, é um composto acelerador de equidise também, mas que não age como os outros reguladores de crescimento. Então, ele está dentro do grupo de reguladores, mas ele tem um modo de ação único. O que ele faz? Ele imita também a equidizona, né? Um equidisteroide, e vai fazer com que o inseto passe por uma metamorfose. Mas essa molécula não faz exatamente igual aos demais. Essa molécula que a gente está falando é a diacilidrazina. O que ela faz? Ela se adere efetivamente no receptor da equidizona somente na ordem Lepidoptera. Isso que é tão único, né? E aí esse inseticida faz com que a Lepidoptera, com os insetos da ordem Lepidoptera, né, passem por metamorfoses mais rapidamente antes do processo estar completo, né, na evolução daquele insta. Vamos entender aqui pelo gráfico como é que se dá uma troca de exoesqueleto típica, né? Uma equidise típica. Pois bem, aqui no Y nós estamos vendo o nível relativo de 20 OH, né, que é a equidizona na hemolinfa, e aqui um período de tempo. Esse período de tempo, que não há necessidade aqui de descrever, porque é um período de tempo relativamente curto, vendo aqui então um inseto numa alimentação normal. Pois bem, se o inseto está numa alimentação normal, vai passar por um tempo, né, se alimentando, até chegar no momento de ele parar de comer para iniciar o processo de equidise. Quando ele para de comer, inicia-se então o processo de síntese da nova cutícula, até chegar no ponto da apólise. Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, podem ler o material da entomologia geral, que está tudo lá. Então, durante a apólise, o que acontece é o deslocamento da cápsula cefálica, e aí o inseto vai começar a sair daquele antigo exoesqueleto, da exúvia, né, para deixar a exúvia. Ele sofre durante um tempo esse processo, e aí depois de um tempo você vai ter a reabsorção do fluido, depois que ele tem a síntese da nova cutícula, tem a reabsorção do fluido da muda, ou da equidise, o escape da cutícula anterior. Aí nós finalizamos a equidise e ele reinicia a alimentação. Esse é o processo normal. Se eu tenho a aplicação do MAC, ou de um inseticida de diacilidrazina, o que vai acontecer? Ele vem se alimentando e recebe uma dose oral do produto. A partir desse momento, entre 12 a 24 horas, ele para de comer. Entre 15 a 20 horas já começa o deslocamento prematuro da cápsula cefálica, e aí a gente tem uma curva que é atrapalhada aqui pela ação do inseticida. A diacilidrazina entrou em ação. Nesse momento, o que houve foi uma declinação lenta, né? Uma inibição da síntese da nova cutícula, a reabsorção do fluido, equidise, e a liberação do hormônio da eclosão. E como o hormônio da eclosão foi liberado antes que ele conseguisse formar um novo tegumento, o que vai acontecer é um fracasso de escapar da cutícula anterior. Então, o que ele faz é exatamente aquilo que a gente viu no vídeo do MET, que ele não passe da fase. E entre 24 e 72 horas ocorre, então, a morte do inseto. Agora, saindo dos reguladores de crescimento, nós temos ainda, e aí eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque são produtos que a gente não tem uma descrição tão certinha como a gente vê para os outros grupos que eu acabei de falar, né? Mas nós temos aqui os inibidores da respiração celular. Não tem nem muito o que explicar, por quê? Porque eles agem diretamente, eles são inibidores do transporte de elétrons, né? Então eles agem diretamente ali no transporte de elétrons na célula, e aí você vai ter um problema respiratório no inseto. Exemplos desse grupo são a rotenona, o penazaquim, piridabem, o fenpiroximate, o dicofol. Além desses, nós temos os inibidores da síntese de ATP. Também não tem muito o que explicar, né?
se você inibe a síntese de ATP, o inseto não consegue produzir energia. Dessa forma, ele vai morrer. Nós temos aí o grupo do dinocap, do binapril, do ciexatin, óxido de fenbutatin e o clorfenapir, os pirroles. Esse grupo aqui, que eu já comentei com vocês em sala, foi um grupo descoberto e utilizado há pelo menos uns 5 ou 6 anos para traça do tomateiro com excelente efeito. Precisam se lembrar aí da aula que eu falei com vocês sobre isso. Além disso, os inibidores de ATPase, mais uma vez, né, agindo aí no ciclo e fazendo com que o inseto não evolua aí no seu desenvolvimento. Aqui a gente tem o propargite e o diafentiuron. Os grupos conhecidos são o grupo do metrozine, que age como um fagodeterrente. Fagodeterrente é um tipo de produto que causa bloqueio na alimentação do inseto. Ele age principalmente em sugadores, paralisando a glândula salivar em afídeos. Não é um grupo assim muito estudado. Recentemente foi tentado algumas utilizações e tem tido alguns resultados. A gente não encontra muitas pesquisas com ele. Azadiractina, que é uma substância extraída do NEEM, vocês já devem ter ouvido falar, se não procurem NEEM, N-E-E-M, ou N-I-M mesmo, substância inseticida. Podem colocar assim no Google que vocês vão encontrar bastante informação sobre o NEEM. NEEM é uma árvore, né? Nós temos o nosso instituto ali próximo ao setor de bovinos. A gente tem várias árvores de NEEM na frente ali do unidade armazenadora de grãos. A gente tem várias árvores de NEEM. A Diracta indica, então é uma planta da Índia. E a principal substância que nós encontramos nela é a azadiractina, que tem uma ação fagodeterrente e também hormonal. Essa ação hormonal é muito parecida também com aquela do lufenuron, do MET, que a gente viu no vídeo. Nós temos até alguns trabalhos desenvolvidos no laboratório que mostram isso. Se vocês tiverem interesse, depois podem me procurar. E além desses grupos, nós temos os bacilos thuringienses, BTs, que atuam como desintegradores das células epiteliais do mesêntero, que na aula passada, quando eu falei sobre controle biológico, expliquei melhor para vocês sobre os bacilos thuringienses. Se tiverem dúvidas, podem buscar lá a videoaula sobre bacilos thuringienses e outros micro-organismos que causam mortalidade em inseto. Pois bem, falado aí dos grupos de inseticidas, vamos a algumas curiosidades. Aqui eu deixei para mostrar para vocês, porque nós falamos sobre vírus na semana passada, fungos, bactérias e nematóides como micro-organismos entomopatogênicos. Mas eu deixei para comentar nessa aula porque a maioria desse tipo de micro-organismo pode ser formulado e utilizado como um inseticida. De maneira mais fácil, porque o agricultor consegue utilizar esses produtos como ele utilizaria um produto químico qualquer, diluindo em água, fazendo uma calda e utilizando na lavoura. Dessa forma, nós fizemos testes no laboratório. Aqui é uma curiosidade, por quê? Foi um estudo que nós fizemos no laboratório, e com esse estudo, junto com a Embrapa e junto também com uma empresa daqui da cidade, com a VR Biotech, nós conseguimos validar a utilização de um baculovírus Spodoptera. Esse baculovírus foi encontrado pelo Dr. Valicente, da Embrapa Sete Lagoas, Billy Sorgo, depois repassado para essa empresa, e quem fez os testes para validação fomos nós aqui no IFTM. Com esse produto nós conseguimos até ganhar algumas premiações de inovação, junto ao CREA, numa feira que o CREA produziu. Nós estamos vendo aqui nessa foto, foram as plantas preparadas de soja, a lagarta que nós promovemos a mortalidade com esse inseticida à base de baculovírus Spodoptera, e aqui o que nós estamos vendo é a lagarta morta, ela fica desse jeito.
branco rosada, a cor que ela fica. E como vocês viram na aula de controle microbiano de insetos, ela fica assim, ó, um saco de poliedros virais, né? O tegumento não se rompe, mas aqui dentro não tem mais nada do corpo da lagarta, e sim poliedros virais. Então foi testado e aprovado pelo IFTM e hoje já está sendo veiculado no mercado. Uma outra curiosidade foi um flagrante que eu dei, né, que eu encontrei, passei por uma empresa e vi na carroceria de alguém que estava lá, né, transporte ilegal, transporte clandestino de produtos. Isso aqui é uma prática repulsiva e que nós devemos impedir sempre que possível. Então, o que eu fiz nesse momento foi denunciar, né, para o Ministério, e fiz uma denúncia aqui em Uberaba. Não sei exatamente o que aconteceu, mas vocês veem aqui claramente, ó, produtos sem o rótulo da forma que tem que ser feito. Nós vamos ver melhor, mas vocês que já têm alguma experiência com campo, aí, com as propriedades de vocês, provavelmente já devem ter visto, e esse tipo de produto não pode ser veiculado dessa forma. Bom, pessoal, sobre controle químico é o que nós temos para passar para vocês. E agora nós vamos levar para vocês também um trabalho, né, uma parte que eu vou deixar para que vocês façam uma análise utilizando um material do IRAC BR, que vocês vão encontrar lá dentro do Classroom. Ok? Muito obrigado. Tomara que vocês façam bom proveito dessa aula, e as dúvidas vocês podem colocar lá no mural que nós vamos respondendo. Um abraço.